Os escombros que restaram do terremoto que arrasou Lisboa no século XVIII viraram atração turística e os correspondentes André Luiz Azevedo e Vanderlei Serbonchini mostram hoje pra gente na crônica como os portugueses foram capazes de superar a tragédia e de reerguer uma bela cidade. Uma linda igreja, mas sem telhado, com o céu à vista. Tudo bem tratado, limpo, mas inacabado. Mas ainda há um lugar para a gente ver e principalmente sentir como a cidade ficou depois do grande terremoto. Por isso, essa é uma visita imperdível. É aqui o Mosteiro do Carmo, uma grande igreja construída antes do descobrimento do Brasil e que foi totalmente arrasada pelo terremoto. Mas ela jamais foi reconstruída. Ficou como testemunha da tragédia. As pilastras chegaram a ser recolocadas no lugar. Várias peças também voltaram. O diretor do Museu de Arqueologia, que funciona aqui, diz que foram várias tentativas de levantar novamente a igreja. Há muita gente que gostaria, enfim, sugere que a igreja devia ser reconstruída. Mas nós entendemos que não, porque o facto de não ter sido reconstruída dá-lhe uma aura especial e, portanto, se fosse reconstruída seria mais uma grande igreja, mas perdia essa característica. Mas como foi que essa igreja ficou assim? Agora, Lisboa tem um museu que conta bem essa história. Esta aqui é a região central de Lisboa, conhecida como a Baixa Pombalina, uma homenagem ao Marquês de Pombal, que comandou a reconstrução da cidade depois do grande terremoto de 1755. E aqui o Paço Imperial, o principal local desta região, uma espécie de portão de entrada na época das grandes navegações. É também o símbolo da reconstrução da cidade. E é por isso que aqui está o novo museu, que é uma grande atração em Lisboa atualmente. Ele conta a história de como foi o grande terremoto, o tsunami, o incêndio que arrasou tudo, como foi a reconstrução até Lisboa chegar ao aspecto que tem hoje. Os portugueses gostam de nomes em inglês e, por isso, o Museu do Terremoto é o Lisboa Story Centre. E quem nos dá as boas-vindas é um fidalgo do século XVIII. A visita custa R$20. O início tem desde a fundação da cidade, considerada a segunda mais antiga da Europa, com 3.000 anos. Depois, a fase gloriosa de Portugal, com as caravelas, os descobrimentos, o crescimento de Lisboa. E, finalmente, o ponto alto do museu. A recriação da tragédia do terremoto. Era dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755. As igrejas estavam cheias, quando tudo começou a tremer e vir abaixo. Até hoje, esta é considerada uma das maiores tragédias naturais da Europa. 10% dos moradores da cidade morreram, 30.000 pessoas. E depois ainda veio o tsunami e o incêndio. A decisão de transformar a maior tragédia portuguesa em atração turística foi polêmica. Bom, isso é complicado, porque, vamos lá ver, a tragédia aconteceu em 1755 e, na realidade, podemos dizer que essa enorme tragédia, como diz, talvez a maior a nível da Europa do seu tempo, teve a virtude, entre comas, de transformar toda uma cidade. O grande dirigente da época, Marquês de Pombal, convocou os melhores arquitetos, que planejaram o traçado que existe até hoje. O resultado da história, que a gente conhece no museu, está agora nas ruas. Essa cidade moderna, do século XVIII, é claro, com traçado geométrico, prédios padronizados e bem baixos para resistir a um novo grande terremoto, que felizmente nunca mais aconteceu. É a Baixa de Lisboa, que encanta a todos e que nasceu de uma tragédia. Dizem que o dinheiro para financiar tudo isso veio do nosso ouro de Minas Gerais, e isso aumentou a revolta brasileira, que levou à Inconfidência Mineira e, finalmente, à nossa independência. Mas isso já é história para outra crônica. Uma aula de história. Eles conseguiram, reconstituir a tragédia e reconstruir a cidade, que é uma das mais belas da Europa.